Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. E vamos fazer hoje aquele culto que nós temos como sempre fazendo nessa data, para louvarmos e agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, durante esse tempo, durante esses anos de vida que Ele tem nos dado aqui nessa terra, para sermos um com Ele. Em nome de Jesus. Agora eu queria fazer uma oração de abertura. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá a cada dia, pelo presente, Senhor, que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. O presente é esse dia que nós estamos vivendo hoje, com alegria, com saúde, com paz, com prosperidade, com longanimidade, com domínio próprio, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradeço também, Pai, por cada estado da nação brasileira, pelos 26 estados, o Distrito Federal, Senhor, com seus governantes, com seus mandatários que foram eleitos agora, Senhor, e que assumirão no próximo ano, Pai. Mas por aqueles que estão terminando os seus mandatos, Pai, e eles não dilapidando, Pai, o erário público, mas sim demonstrando cada vez mais que são homens honrados e mulheres honradas, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelos 5 continentes do planeta Terra, Pai. Nós temos pessoas vivendo, Pai, situações e oportunidades nesses 5 continentes, Pai. Nós te agradecemos também, Senhor, pelo alcance de Jesus na rua, Senhor. Você, meu irmão, é Jesus na rua. Você, minha irmã, é Jesus na rua. Lembre-se disso, que talvez a única Bíblia que o seu vizinho vai ouvir vai ser as suas ações, as suas atitudes. Hoje nós temos um amigo, um elemento aqui neste cenário que é muito interessante. Esse colete que está ali, que é do Projeto Jesus na Rua, nós já viajamos muito, nós andamos em muitos lugares. Nós andamos em alguns países da América do Sul e andando de moto, meus amados irmãos. Eu tenho esse hobby de andar de motocicleta e nós já andamos em alguns países. E este colete tem ajudado a dar visibilidade quando nós passamos de moto, que nós paramos nos lugares, as pessoas vão perguntar o que é, por que aquele colete daquela forma diferente do colete dos outros que estão juntos. E nós vamos explicar que nós somos cristãos e que fazemos a pregação da palavra de Deus, levando a palavra de Deus a toda criatura. Meus amados irmãos, agora nós vamos fazer o procedimento daquilo que nós chamamos de meditação. Hoje nós estamos fazendo este culto, meus amados irmãos, de louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus através da sua palavra, entender, compreender aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Porque a palavra de Deus diz que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E nós temos orado, Pai, por este lugar, por este país, por esta cidade, por esse estado. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra, Senhor, para fazermos infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem nos dado oportunidade, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, de falarmos da tua palavra. Meu amado Pai, nós iremos meditar um pouco hoje no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. E nós vamos falar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos o entendimento, Senhor, que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, o Senhor está chegando. E isso faz toda a diferença
quando nós nos posicionamos dessa forma, quando nós temos esse entendimento de que o Senhor está voltando. Portanto, visto que temos esse ministério grande porque nos foi dado, não desanimamos. O não desanimar em Cristo, meus amados irmãos, é você ser perseverante. Lá em Filipenses, Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, nos fala de que nós temos que perseverar. E esse texto aqui também diz que nós não desvanecemos, pelo contrário, nós perseveramos na palavra, no entendimento, na ação, na mudança de vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz uma coisa fantástica: e não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste século, meus amados irmãos, que a forma deste século, meus amados, é impureza, idolatria e coisas que são feitas pelas pessoas, porque a Bíblia não consegue cobrir toda a gama de maldade que as pessoas conseguem fazer. Infelizmente, meus amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos em que o amor de muitos está esfriando. E por esfriar esse amor, as pessoas têm sido idólatras de si mesmos ou de coisas. A palavra de Deus nos exorta a nós amarmos pessoas e usarmos as coisas. Objetos, casa, carro, moto, essas coisas. E amar pessoas. Por quê? Porque foi pela pessoa que está do seu lado que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Não foi pela sua Ferrari, não foi pelo seu jatinho, não foi pela sua empresa, mas foi por essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por essa pessoa. Lembre-se que você é aquele de quem a Bíblia fala. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Nós vamos lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós, você. Por que ele diz vós e não nós? Porque maior é o que dá. E ele era quem estava dando naquele instante. Vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus amados irmãos. Se ele tivesse, o apóstolo Pedro tivesse escrito só esse versículo, tinha valido a vida inteira dele. Porque este versículo, ele diz que nós somos quem nós somos em Cristo. E ele é o eco, esse versículo é o eco de Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8. Ele é a resposta desse versículo. Mas o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, na grande oportunidade que teve, porque o apóstolo Paulo, ele viveu na mesma época de Jesus Cristo. Ele era mais novo do que Jesus, 5 anos apenas. Mas o apóstolo Paulo tem esse lapso de tempo, um lapso de tempo de Saulo de Tarso, que nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, em 5 depois de Cristo, da era cristã. Depois do nascimento de Cristo, ele nasceu 5 anos depois. E nesse capítulo, ele diz: não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a vocês e todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. E, meus amados irmãos, Paulo traz uma palavra fantástica neste versículo. Ele diz que nós renunciamos a tudo que o mundo pode nos dar, aos procedimentos secretos. Ele fala dos procedimentos secretos por um motivo muito simples. Naquele tempo,
na época de Jesus Cristo e Paulo, nós já tínhamos partidos políticos que eram igrejas. Como assim? Os saduceus eram um partido político. Os fariseus eram um partido político. Porque eles degladiavam-se entre si, meus amados irmãos, para poder ser um deles a ocupar o cargo de sumo sacerdote. Infelizmente, eles tinham descaído da graça, meus amados irmãos. E eles estavam vivendo dessa forma, de maneira dissoluta e equivocada. Equivocada por quê? Porque enquanto Jesus Cristo era o rei, chegou como uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E eles queriam ser rei no lugar de Jesus Cristo, sem dar a importância e a oportunidade a Jesus Cristo de exercer para os judeus aquilo para o qual ele veio. Agora, detalhe interessante, meus amados irmãos. Quando a gente tem a oportunidade de fazer as coisas segundo está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus, nós estamos no Diário da Fé, no Jesus na Rua, e nós estamos falando muito sobre essa situação de você ter nitidamente descrito nas tábuas do seu coração aquele a quem você serve. Aí eu faço uma pergunta hoje aqui, meus amados irmãos. A quem você serve? Não responda para mim, responda a você. Nós temos o Deus desse século, meus amados irmãos. O Deus desse século, meus amados irmãos, ele dá opressão, ele prende, mata, prende. Ah, mas eu me converti a Jesus Cristo. Se você está em segurança, se você está em segurança, você está em Cristo. Se você está em insegurança, você não está inscrito. Agora, se você está em segurança, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você fez Jesus Cristo o único e salvador da sua vida, então você tem que fazer as coisas de maneira simples, humilde, mas de maneira correta. Existe uma palavra que é contra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No Brasil, nós temos uma situação, nós vamos enfatizar isso. Infelizmente, criou-se no Brasil uma frase macabra, uma frase que mata os filhos de Deus, que não deixa Jesus reinar na vida das pessoas, dos filhos. E essa frase é: eu fiz o melhor possível. Não, meu irmão, nós não queremos que você faça o melhor possível, porque o seu melhor possível pode não ser o correto. Pode não ser o correto em Cristo. Você tem que ir resolver o seu problema. Ontem à tarde você passar a tarde inteira dormindo. Foi o melhor possível que você pôde fazer. E você fez o quê? Nada. Esta palavra, meus amados irmãos, ela é inimiga da cruz de Cristo. Ela é inimiga daqueles que andam segundo os preceitos da palavra e as direções de Jesus Cristo através do Espírito Santo que está dentro de você, convertido a Jesus Cristo. Ainda tenho visto alguns lugares onde nós pregamos pessoas dizerem que são servas de Deus. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu fico olhando assim, eu sou filho. Poxa, mas como assim você é filho? Mas a palavra de Deus nos diz que o seu Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que você diz agora que você agora quer voltar à velha aliança? E Jesus Cristo morreu como unigênito do Pai, o único Filho do Pai, e ressuscitou como primogênito. Primogênito, meu amado irmão, quer dizer que vem outros, em nome de Jesus, que vem pessoas, e nem sempre o mundo vai sorrir para nós, meus amados irmãos. Mas tenha fé, tenha entendimento na palavra, busque reconhecer onde você está na palavra. Mas Jesus Cristo diz, não tem mais. Eu venci o mundo. E isso é glorioso, meus amados irmãos, é fantástico, porque se Jesus Cristo
venceu o mundo, então nós estamos vivendo exatamente essa oportunidade. Nós temos que lembrar da oportunidade, meus amados irmãos. Jesus Cristo é um Deus de oportunidade. Por que oportunidades? Porque Ele nos dá oportunidades de fazer segundo está descrito. Já está descrito, meu amado irmão e minha amada irmã, o que nós devemos fazer. Nós não vamos adivinhar, nem vai ser por osmose. Mas já está descrito o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer, o que nós temos que entender, a nossa posição em Cristo. Não usamos de engano e não distorcemos a palavra de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para alguns, para os que estão perecendo é o que está encoberto. Meus amados irmãos, existem pessoas que estão dormindo. Mas eles já foram alertados, levanta, ó tu que dormes. Ó tu que dormes. Levanta, ó tu que dormes. Porque ela faz exortação. Porque na época de Jesus Cristo, que esse livro foi escrito, o seu livro de 2 Coríntios, tem um detalhe interessante sobre 2 Coríntios. 2 Coríntios, mais ou menos uns 75% do livro de 2 Coríntios é 1 Coríntios. É porque a carta chegou atrasada. Naquele tempo já tinha atraso nos correios. Quem levou foi um irmão, e a primeira carta, e chegou a segunda, que foi a que foi lida. E o livro de o segundo aos Coríntios chegou antes de 1 aos Coríntios, só que eles foram escritos em tempos diferentes. E o que nós precisamos entender, meus amados irmãos, é que Deus tem nos dado esta oportunidade. Deus tem nos dado liberdade, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Esta frase bem aqui, meu amado irmão, ela é para ser dita no 1 Coríntios. E aí tem aquele trocadilho que nós não vamos nos ater a isso. Mas essa frase, meus amados irmãos, aqueles que estão perecendo por causa da falta de oportunidade, para eles é que estão perecendo e por falta de entendimento. Por um motivo muito simples, meus amados irmãos. Nós temos um pano de fundo, o ano é 57 depois de Cristo. Paulo começou a escrever as cartas deles em 49 e terminou em 60. A primeira carta de Paulo é Gálatas, a região da Galácia. E essa carta de Gálatas, ela é 50, 49, 50, que foi naquela primeira viagem dele. Meus amados irmãos, nós temos que compreender que Deus tem nos dado oportunidade, Deus tem nos dado direção para avançarmos em Cristo. Nós temos que entender, por exemplo, quando essa carta foi escrita, já tinha 23 anos da morte de Jesus Cristo. Nós já temos se desenhando uma situação de apostasia, que eles já tinham isso naquele tempo, meus amados irmãos. Quando Jesus Cristo já tinha os partidos. Eles andavam degladiando sempre entre si, brigando entre si. E essa frase do versículo 3 é exclusivamente para aquele povo que estava se colocando coisas dentro da palavra. E nesse tempo que foi feita essa situação, que essas pessoas falaram isso, mas ele repete, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Às vezes nós falamos desse versículo e nós ficamos nos perguntando,
Mas por que ele está falando isso no segundo? Porque aqui é 2 Coríntios, meus amados irmãos. Mas essa carta, ele estava mandando essa carta como primeira. E ela foi lida e interpretada como primeira. 1 Coríntios. Agora, meus amados irmãos, imagine uma situação. Quando nós temos oportunidade de fazer segundo aquilo que está descrito na sã doutrina, nós temos oportunidade de viver a Bíblia, de crescer em Cristo. Nesses dias para trás, nós estávamos conversando com uma amada irmã que estava sendo ministrada, e ela nos dizia uma coisa muito, muito difícil de ouvir. Muito difícil. Por quê? Porque ela questionava que hoje não tem mais os crentes de outrora. Aí eu não sou saudosista e nem nada, perguntei a ela. Eu fiquei assim, ela disse, o senhor parece que não entendeu. E eu disse, não entendi não. Como é essa história? É porque o senhor está vivendo em um lugar, eu estava fora de Araguaína, o senhor está vivendo em um lugar em que as pessoas são fervorosas. Aí ela disse, não, eu não sei, você está dizendo ou está me perguntando? Eu falei para ela. E eu disse, minha amada irmã, a senhora toma de conta de uma igreja em uma cidade do Ceará, não vamos colocar nomes, e a senhora pensa que de onde nós viemos tem super crentes. Não, mas a gente ouve falar que o povo aí são muito fervorosos. Pois é, as pessoas que informam essas coisas, eles não estão corretos, meu amado, minha amada irmã. Não é verdade. Nós temos apostasia em todos os lugares do planeta. Lá no Tocantins, nós não temos supercrentes. O Jesus na Rua alcança hoje 180 países e 13 milhões e 800 mil pessoas ao redor do mundo. Pastora, nós temos participado de eventos de grandes igrejas. E o projeto, nós temos participado de grandes igrejas que tem 500 membros e vai 50 num evento dessas igrejas. Eles estão desonrando quem? Não é o pregador que veio. Eles estão desonrando o pastor deles. E o pastor deles é Jesus Cristo. Eles não estão desonrando pessoa, não. Eles estão desonrando, além de desonrar a pessoa que está à frente do evento. Aí as pessoas acham que a gente fica chateado